Senhor esteja convosco. De nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar um menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Ele disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, não sei se vocês tiveram mais irmãos do que eu. Eu tive 5 irmãos e 5 irmãs, dos quais um irmão e uma irmã já moram no céu. A vida em família não é que seja uma coisa difícil, porque Deus não privou nem mesmo o seu filho, nem mesmo José e Maria, das dificuldades de uma família na face da terra. Como a experiência das famílias de Abraão, de Isaac e Jacó, daquelas que nós conhecemos no Antigo Testamento. Qual das famílias nunca tiveram situações de grande alegria, mas também de grandes dificuldades, de grande enfrentamento, de grande superação? Às vezes nós sonhamos com uma família ideal, né? Aquela família que não é todo mundo anjo lá em casa, né? Todo mundo é dócil, todo mundo é manso, todo mundo trabalha, todo mundo faz. E não é bem assim. Essa família ideal só tem no céu, viu? Pode ter aqui na terra? Pode sim. Se cada um ouvir a Deus e fazer o que tem de fazer. É tão simples. Não sei por que muitos complicam as coisas, em vez de torná-las mais leves e mais fácil de viver. Por exemplo, eu sou o 10º dos 11. Depois de mim tem uma irmãzinha mais nova ainda, né? Está com 60 anos, 62 anos, eu estou com 64. A gente aprendeu nessa grande família a um ajudar o outro, a um, né, proteger o outro, a um querer o bem do outro. A mãe fazia aquelas paneladas de comida, porque na final não eram só 11 que comia, mas eram 13, né? Tinha o pai e a mãe que também comiam. A gente se servia e se faltava um irmão, a gente contava os pedaços de carne ou de mistura que tinha na panela e falava assim, isso aqui é do fulano, isso aqui é do ciclano, e deixava o pedacinho do comida da mistura do irmão, da irmã que estava faltando. A gente sempre tinha essa preocupação de quando ir a comer e perguntar, quem falta comer ainda? Porque se não faltasse ninguém, aí a gente limpava as panelas, né? Porque era uma draga, né? Comia que é uma lima nova, né? Em fase de crescimento a gente come mesmo. Mas nós tínhamos isso já em nós. Fomos aprendendo com o pai e a mãe e com os irmãos. A mãe às vezes lembrava, olha,
tem mistura lá, mas lembra que o seu irmão não chegou ainda. Então a gente já reservava a parte dele. E assim no dia a dia, nas dificuldades, nas enfermidades, a gente sempre era presente, solidário, um ajudava o outro. Às vezes não sabia o que dizer, então ficava junto. Era essa forma que a gente, como família, vive. Dificuldades tinham, quantas nós passamos. Vida na roça, tem ano que a colheita é abundante, mas tem ano que não se colhe nada. E o que a gente tem de comer é o que tem no meio do mato. Não sei se vocês já comeram mamão refogado como se fosse chuchu. Eu já comi muito disso daí e é gostoso, viu, gente? Faz um dia, compra um mamãozinho verde, pica ele igual chuchuzinho, cozinha, faz refogadinho, é uma delícia. Quantas vezes eu comi mamão refogado porque não tinha outra coisa? Além do pouco de arroz, um pouco de feijão. Nós passamos dificuldade, mas também superamos essas dificuldades. Eu acho que o que não pode numa família é a gente ficar chorando as pitangas, né? Ah, a vida está difícil. Ah, eu não consigo. Ah, não sei o que lá. Ah, que está faltando. Nós sentíamos as coisas, mas nós enfrentávamos elas. Íamos em busca de solução. Íamos em busca de alternativa. Não ficava ali chorando, né? Ou resmungando, ou na dependência de que os outros dessem alguma coisa para que a gente saísse daquela situação. Embora muitas vezes chegava a esse ponto. E era tão bom quando as pessoas, vendo as necessidades, nossa, ou até mesmo nós vendo dos outros, eu vi tanto meu pai fazer isso. Eu vi tanto meu pai e minha mãe ajudar as pessoas. Eu mesmo fui um dos encarregados de levar um pedaço de carne ou um pouco de toucinho, ou sei lá, alguma coisa, para uma família que estavam passando necessidade. E a gente fazia aquilo com uma alegria muito grande. Todas essas coisas a gente aprende em casa, no berço, sabe? Aprende a repartir, aprende a conviver, aprende a ter paciência, aprende a confiar em Deus, aprende a ir buscar os recursos que precisam. Nós nunca fomos preguiçosos lá em casa. Nós nunca ficamos na dependência dos outros. A gente sempre foi em busca de superação das dificuldades. Então a família humana, ela não é uma família, vamos dizer assim, perfeita, ideal, como a gente muitas vezes sonha e fica chorando porque a nossa não é. A nossa pode ser. Ainda há possibilidade de mudança. Ainda há possibilidade de superação. Não podemos entrar numa situação difícil e dizer, acabou tudo. Não tem o que fazer. Sempre tem algo para se fazer. E a família que caminha com Deus nunca será desprovida de nada. Olha as famílias do Antigo Testamento que vivenciaram todas essas experiências de dificuldades, de perseguição, de perdas. E no livro do Eclesiástico, né, esse aprendizado, esse vivido dia a dia, porque não pensa que um cara sentou e imaginou, o que eu vou escrever sobre a família, sobre os esposos e a esposa, o que eu vou escrever sobre eles. Não, foi na vida concreta, foi na vivência concreta do dia a dia, de geração para geração, que foi se consolidando um modo de viver, um modo de tratar o outro, um modo de a gente ser feliz. Então, o que o autor está escrevendo aqui não é invenção da cabeça dele. É vida vivida. Como o evangelho, quando o evangelho é vivido, nós não só anunciamos o evangelho, mas nós anunciamos aquilo que nós vivemos do evangelho. É diferente. É diferente. Então, o que ele diz na experiência do povo de Deus? Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Lá em casa é a mãe que dá a última palavra, né? Faça o que o seu pai mandou, né? Eu, Edmilson, não vai pensar que é outra coisa não, viu? Mas é assim mesmo. O Edmilson está ali sentadinho, estou brincando com ele um pouquinho, né? Mas poderia falar de outro também, né? Mas olha o que está dizendo o texto. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados. Pelo amor de Deus, não brigue mais com seu pai. Seja paciente com ele.
sabe? Ajude ele, né? Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados. Evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quer dizer, evita desonrar o seu pai e será ouvido na sua oração cotidiana. Olha, além de dar o perdão dos pecados, é ouvido na sua oração. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. A mãe não sabe o que faz com o filho obediente. Ela até protege ele mais do que os outros, né? Fala que é o mais querido que os outros, né? Ah, mas é porque ele é o queridinho da mamãe, né? E aí vem todo aquele choro do irmão que não recebe, porque, sabe, também existem essas situações. Por que não? Nós não somos perfeitos, mas nós podemos ser perfeitos. Os esposos e as esposas não nasceram perfeitos, mas eles vão se aperfeiçoando dia a dia, vão se melhorando. Muitos de vocês aqui já têm anos de casados, e quantas coisas vocês já se ajustaram nesse tempo todo, e quanto ainda falta para ajustar, né? Quem sabe, né, até o dia da morte, dá para deixar tudo redondinho, tudo perfeitinho. Quem honra o seu pai terá alegria com os seus filhos, é outra promessa de Deus. Quem honra o seu pai tem alegria dos seus filhos, porque os seus filhos vão, vendo você tratar bem o seu pai, vão te tratar bem também. E no dia em que orar, será atendido. Olha outra promessa. Quem respeita o seu pai terá vida longa. E quem obedece o pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhes cause desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensível para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados e na justiça será para a tua edificação. Leia quantas vezes for preciso esse texto para memorizar. Não é para decorar, não, mas para memorizar. Porque um aprendizado bom é aquele que fica na gente e não sai mais. E a gente sabe como aplicá-lo a cada dia, a cada momento. Então a Sagrada Escritura traz estas palavras vividas. E como que será que é a família depois da vinda de Cristo? É o que nós encontramos na segunda leitura que nós fomos lida, que não foi lida hoje. São Paulo escrevendo aos Colossenses. Irmãos, primeira coisa, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos, porque aceitamos Jesus, aceitamos a fé e nos inserimos na comunidade cristã. E vocês vão pensar, ai padre, será que as primeiras famílias cristãs que se converteram para Jesus ou que caminhavam na comunidade, será que tudo lá era festa? Será que lá não havia dificuldade? Será que os filhos lá obedeciam os pais, os esposos eram bons com as suas esposas, as esposas eram bons com os seus maridos? Gente, os problemas continuaram, mas de um modo diferente. As dificuldades, elas existem, mas elas precisam ser superadas, né? Vencidas, amadurecidos o nosso coração. Porque as virtudes da bondade, da caridade, do amor, da paciência, elas são construídas no dia a dia da nossa vida. Todos nós queremos o resultado final das coisas. Nós não queremos passar pelo processo de ter que ser moldado. Eu já vi muito disso e eu passei por isso também. Oh Deus, por que eu não mudo logo? Por que eu tenho que passar por um processo de barro na mão do oleiro, que ele vai amassando, vai amassando, vai amassando, até formar um vaso bom? A vida da gente também é assim, e a família também não passa por outro modo senão esse, né? Mas a família ela vai sendo moldada, moldada, moldada. Por isso que a igreja tem um carinho muito grande com os casais, com os jovens, sobretudo aqueles que começam o seu vida de namoro, a construir o casamento em cima de coisas sólidas, de fundamentos sólidos, para que dure até o fim. Porque quando é no oba-oba, ou no meu gosto, ou no gosto do outro, acaba. Mas quando tem fundamento, quando tem base, ela perdura, ela vai longe. Então o apóstolo vai dizer para essa comunidade, né?
que nós somos amados por Deus. Por isso ele vai pedir o quê? Que a gente se revista de sincera misericórdia. Quer dizer, de misericórdia verdadeira. Não é aquela dosinha mais ou menos, não. De bondade, humildade, mansidão, paciência. Olha quantos verbos. E o que cada verbo causa em nós: bondade, humildade, mansidão, paciência. Para exercitar isso daqui, nós enfrentamos dentro de nós, né, a raiva, enfrentamos dentro de nós o orgulho, enfrentamos dentro de nós, né, a agressividade, e encontramos dentro de nós, né, a não ter paciência, esperar o tempo do outro, a maturidade do outro, o crescimento do outro. Quantas virtudes que nós precisamos treinar. Isso se dá dentro de uma casa, dentro de uma família. Suportai-vos uns aos outros. Esse suportar uns aos outros, que aparece também na carta de São Paulo, maridos e esposas, suportai-vos uns aos outros, não é aquele suportar de aguentar o outro. É o suportar de ser suporte, manter o outro de pé, manter o outro para cima. É isso que diz a palavra suportai-vos. É ser suporte. Porque quem não suporta, quem não é suporte para o outro, dá rasteira, derruba, despreza, manda embora. Não é assim que faz quando a gente não suporta alguém, quando a gente não aguenta a outra pessoa? A gente despreza, a gente manda correr. Mas, sobretudo, continuando, suportando-vos aos outros e perdoando-vos mutuamente. O perdão deve ser algo que lá em casa tem que a gente estar sempre praticando ele, né? Me perdoe, desculpa, me perdoe. Olha, eu estava nervoso, sabe? Aí a gente vai exercitar a humildade, né? Porque o orgulho não impede a gente de ser humilde, a gente quer ter prevalência sobre o outro, né? Seja humilde, pelo amor de Deus, senão a família não vai para frente. Perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor, olha o que norteia a família cristã. Como o Senhor vos perdoou dos seus pecados, assim também perdoai vós também. E o melhor lugar para se exercitar o perdão é lá em casa. É ali que é o lugar de se exercitar o perdão. Porque ali o perdão tem que ser autêntico e verdadeiro. Não dá para fazer meia boca, né? Porque quando uma pessoa fala e não fala verdadeiramente, a gente fica desconfiado e diz, é só da boca para fora. Porque daqui a pouco está fazendo tudo de novo. Não é assim? Vão conferindo e fazendo ticket aí, ó. Né? Que a paz de Cristo, mas sobretudo amai-vos uns aos outros, continua ele, pois o amor é o vínculo da perfeição. O amor não é outra coisa senão o querer o bem do outro. Querer que o outro tenha sucesso, que o outro cresça. E o amor também corrige, o amor também adverte. Muita gente acha que amar é aguentar tudo que o outro faz. Não, corrigir também, por que não? Faz parte do processo. E ele continua, que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai, admoestai-vos, quer dizer, fulano, pensa bem no que você está dizendo, olha, não é bem assim, ou por que não faz de uma forma diferente? Fulano, você viu o que você fez? Não é daquele jeito que se faz. Eu sei que na hora você não pensou, parou para pensar, você foi para a sua cabeça, admoestar, quer dizer, advertir o outro, corrigir com delicadeza, com amor, e assim por diante, com sabedoria, com toda a sabedoria. Por isso que antes de falar qualquer coisa para o irmão, reze. Peça a Deus a luz do Espírito Santo para você falar palavras que realmente vão reconciliar e resolver as coisas, e não vai causar uma briga maior ainda. Do fundo dos vossos corações, diz o apóstolo, cantai a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras,
seja feita em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. E ele continua. Esposas, sede solícitas com seus maridos. Maridos, amai vossas esposas, não seja grosseiro com elas. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pai, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Gente, nós vivemos numa geração sem paciência. Tudo tem que ser para agora. Tudo tem que satisfazer o meu desejo, a minha vontade. Eu tenho que prevalecer sobre os outros. Esse tipo de comportamento não constrói nada. Não edifica uma família. Se nós não nos deixarmos treinar pelas virtudes morais, pelas virtudes divinas, nós não vamos experimentar o que é alegria. Porque quem luta, quem enfrenta, quem não teme a dificuldade, quem não teme a situação, mas enfrenta, encara, reza, busca a solução, e quando chega a ela, goza de alegria, goza de paz. Muitos querem a paz, mas não querem ter o trabalho de construí-la como um pedreiro que tijolo por tijolo vai dando estrutura. Quando chegar no fim, entra na casa e faz festa. Vocês já saborearam algum dia uma reconciliação? Que demorou tempo para se reconciliar? Vocês já passaram por alguma situação de enfrentamento, de dificuldade, onde foi aquele processo demorado e depois quando aconteceu, quando se houve o perdão, quando houve a reconciliação, vocês não se abraçaram e choraram de alegria? Meus irmãos, não é impossível uma família ser feliz. Não é impossível uma família ter paz. Mas se nós pedirmos a Deus a força e a graça e termos a coragem de nos deixarmos ser moldados, com as dificuldades da vida, com as dificuldades, com as fragilidades das pessoas, como é que nós vamos chegar a ter paz um dia? Ou a ter uma família feliz, com as crianças correndo para lá e para cá, seguras dos pais que têm e certas de que o caminho que estão fazendo é um bom caminho. Eu queria que vocês sonhassem com isso. Mas eu vou dizer, não é apenas um sonho, é algo que pode se tornar realidade. Porque quem crê, quem está em Deus, tudo é possível. A família de Nazaré não foi privada das dificuldades. E como ela superou as dificuldades? Primeiro, uma mãe que o anjo a chamou de cheia de graça. E que aceitou a vontade de Deus na sua vida. Se fez serva. Um pai que era um homem justo. Jamais queria fazer mal a alguém. E ele buscava a justiça de Deus. E Deus lhe revela o seu plano. E ele, sem pestanejar, levantou-se do sono, do sonho que ele teve, catou Maria e levou para casa. O rei queria matar a criança. O anjo o advertiu: toma a mulher e o menino, sai daqui, vai para o Egito. Levantou de noite, catou a criança e foi. Depois de lá, chamou de volta. Por isso que o São José é representado com aquela imagem dele dormindo, né? Esses dias já tenho visto bastante essas imagens de São José dormindo, ele deitado assim. São José, ele teve dois privilégios, vou dizer assim, duas graças.
Uma é de ter sonho. É de quem deita em Deus e sonha. E nele é revelado o sonho por sonho a vontade de Deus. Outros têm voz interior, outros um anjo aparece, outros, né, têm na consciência a vontade de Deus e obedece fielmente. José era no sonho. E aquele menino? Quem é esse menino? É o Verbo de Deus feito carne, que em tudo foi obediente ao Pai. O que a Sagrada Família tem a nos ensinar, meus irmãos? E o que nós temos que aprender com ela? No cotidiano da vida, no dia a dia da vida. Eu acho tão bonito quando um pai e uma mãe estão com dificuldades lá em casa e eles falam para a gente: olha, padre, nós estamos passando por isso, mas nós temos fé em Deus que nós vamos superar, que nós vamos vencer. Sabe, espera em Deus, confia em Deus e fica na escuta. É só Deus abrir a boca ou dar um sinalzinho e as pessoas já vão atrás de fazer aquilo. Por isso que a obediência ao Pai, Deus honra o filho que obedece ao Pai, porque ele é Pai. E deve ser honrado e obedecido, porque é um Pai de amor. É um pai que quer dar aos filhos a alegria que eles não têm por causa do pecado que entrou em suas vidas. O Padre Zezinho canta uma música que ele fala que, né, que minha mãe fosse Maria, que meu pai fosse José e que eu se parecesse com Jesus de Nazaré. Não tem uma música assim? Sonhe com isso também. Peça a Deus. A família de Nazaré, nós já sabemos como ela foi. A sua família está sendo moldada, né? Está sendo construída, junto com seus filhos, junto com seu esposo, com a sua esposa. Infelizmente, nós estamos num tempo em que as pessoas não querem mais cultivar a bondade, o amor, a sinceridade, a verdade. Sabe, essas coisas que constroem. Todo mundo quer ter direito. E cria-se leis para garantir o meu direito. E muitas vezes essas leis garantem o meu direito, mas tiram dos outros. Não dá aos outros o direito também de serem respeitados, de serem amados. A família cristã sofre nos dias de hoje, com tudo isso que vocês já sabem muito bem que está acontecendo ao nosso redor. Mas a família cristã, ela deve perseverar nos valores que ela recebeu, na fé que ela recebeu, na fidelidade a Deus. Porque se Ele nos promete a alegria eterna, junto dele, essa alegria eterna começa já aqui no dia a dia da nossa vida, quando em tudo que nós passarmos, nós o fizermos firmes nele, confiando nele e sempre atento à sua voz. E amando como Jesus amou e vivendo como ele viveu. O Espírito Santo encha os corações de nossas famílias. Vamos pedir nesse dia de hoje. Eu sei que há muitas situações sendo vividas. Mas comece por você. Qual é a graça que hoje você necessita para a sua família? Peça a Deus. Se ponha à disposição dele. Não seja aquele que diz, eu peço a Deus e Deus faz. Não, eu peço a Deus e Deus devolve para mim dizendo, você vai fazer isso daqui, né? Você vai dar o passo, você vai tomar a iniciativa. Deus às vezes põe nós em cada situação, mas é a única maneira de Ele nos formar e de nós sairmos da nossa área de conforto. Porque quem é acostumado a receber tudo de graça,
acha que tudo tem que vir de graça. E Deus não faz isso. Deus dá a graça para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos fazê-la acontecer. E para fazer acontecer, nós precisamos dar passo. Nós precisamos ir adiante. Por que não pedirmos isso a Deus hoje? E estarmos atentos com José e Maria, para que em tudo fazer a vontade de Deus, como Jesus o fez. A Ele a glória e o louvor pelos séculos sem fim. Amém.